Antes de 1750, os chineses já tinham mais livros impressos do que todos os livros do resto do mundo somados. Diante de um fato desta magnitude, só existem dois caminhos a quem toma contato com este estudo: crer que os chineses conheciam o relato de Gênesis por uma transmissão diretamente entregue pelos primeiros descendentes de Noé, ou acreditar que os pais da escrita chinesa criaram sua grafia de modo tão desleixado que, por uma coincidência absurda, acabaram retratando boa parte do livro de Gênesis de modo aleatório em seus ideogramas. O que me leva a indagar: como um povo que amava a escrita ao ponto de considerá-la uma forma de arte cometeria a gafe de não pensar minuciosamente em cada uma de suas letras na hora de criá-las? Não há como prosseguirmos nesta série sem que se possa compreender um pouco das noções básicas que envolvem a compreensão da língua chinesa escrita. Mas fique tranquilo, pois se trata de algo muito simples e de rápida assimilação. Já vimos que ideogramas são compostos por pictogramas, certo? Agora quero mostrar alguns exemplos de pictogramas e radicais para que você possa ter uma ideia melhor da lógica por detrás desses desenhos. Um quadrado vem a representar tanto a forma geométrica quanto um cercado. No entanto, se tiver uma cruz no meio, isso quer dizer uma demarcação, o que logo traz a ideia de propriedade ou jardim, pois o caractere de uma cruz sobre um traço indica pó ou sujeira. Os três primeiros números são representados por travessões, sempre numa quantidade correspondente ao algarismo em questão. Também são representados da mesma forma quando se trata de um numeral ordinal, porém especificamente no caso de primeiro, existe um outro ideograma bastante interessante que veremos mais adiante. Homem ou pessoa possui 4 representações, todas com rigorosamente o mesmo significado, sendo mais aplicado a outros caracteres o homem de pernas estendidas. Se for posto um traço horizontal no meio dele, passa a ser entendido como um homem de braços abertos, e sendo assim, robusto, alto, adulto ou nobre. Agora, se além do travessão o caractere tiver um traço vertical entre as pernas, significa a bengala de um idoso. Neste caso, numa analogia ao número de anos de um idoso, o caractere passa a simbolizar o superlativo de muito ou excessivo. Se o mesmo caractere de homem, novamente, sem a bengala, tiver agora, ao invés de um travessão, 2, significa que ele agora é um homem casado e passa a ter um único símbolo para ele e sua esposa. Sobre isso, novamente entra o relato de Gênesis. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. O interessante é que o caractere para o homem casado é o mesmo para a pessoa honrada. Seria porque, assim como na palavra de Deus, os chineses entendiam que o casamento é a base de uma sociedade e, consequentemente, o indício de uma vida de responsabilidade? Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. O marido paga à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 2 e 3. Inclusive, no mesmo capítulo de Coríntios, Paulo declara justamente que o único caso em que a pessoa é liberada de servir exclusivamente a Deus para cuidar de assuntos do mundo é quando a pessoa em questão é casada. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 32 a 34. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Marcos capítulo 10, versículos 6 a 9.
O verbo perder é simbolizado pelo mesmo caractere de casado, porém com um traço vertical ao lado da segunda pessoa da relação, algo que indica a viuvez de um dos dois. Fogo possui duas formas de se representar, com chamas altas ou chamas rasteiras. Cabelo ou penas são representados por três traços diagonais, que lembram tanto fios lisos quanto penas soltas. Asas são representadas por um caractere muito semelhante a um par delas. Língua é um pictograma formado por três radicais: vida ou movimento, mais mil, mais boca, resultando em 1000 movimentos dentro da boca. Isso porque se trata de um órgão capaz de inúmeros movimentos. Agora, uma rápida explicação sobre os caracteres fonéticos. Os caracteres fonéticos são compostos por dois radicais, um que trata de seu significado e outro que trata de sua pronúncia. Assim sendo, dentro desta categoria, apenas o radical referente ao significado é que, de fato, será um desenho que tem a ver com o caractere. Já o segundo radical, por se preocupar unicamente em explicar a pronúncia do caractere, costuma não ter rigorosamente nada a ver com o significado proposto no primeiro radical. Vou dar um exemplo de como isso funciona, supondo que ocorresse na língua portuguesa com nossas palavras homônimas. Seria basicamente algo como a palavra acender, referente a colocar fogo, ter como pictograma de seu significado uma fogueira, e a palavra acender do verbo subir ter como pictograma uma seta para cima. Então, na hora de montar um ideograma fonético para acender, o sujeito poria a fogueira na frente e em seguida viria com o pictograma da seta para cima ao lado. Se fosse o inverso e o sujeito quisesse montar um ideograma para o verbo acender, bastaria vir primeiro com a seta para cima, que é o significado real, e depois pôr a fogueira como sinalização de sua pronúncia. Vamos a um outro exemplo, ainda nesta brincadeira de imaginar ideogramas fonéticos para a língua portuguesa. Se o radical para concerto fosse representado por uma nota musical, ao passo que o radical para concerto fosse representado por uma chave de fenda, ao criar um ideograma fonético para concerto, teria de pôr o desenho de uma nota musical, que é seu significado, à frente do desenho de uma chave de fenda, que serviria apenas para confirmar sua pronúncia. Na China antiga, esses caracteres foram de suma importância no ensino do idioma, e foi a partir do momento em que foi desenvolvido este sistema extremamente prático e inteligente é que a linguagem escrita verdadeiramente se expandiu. Tome, por exemplo, o ideograma chinês para mãe. Ele vem acompanhado do radical mulher e em seguida do radical cavalo. À primeira vista, um desavisado pode pensar tratar-se de um ideograma para égua, mas na verdade a presença do radical para cavalo se deve ao fato de sua pronúncia ser a mesma da palavra chinesa para mãe, que é ma. Só estou ressaltando esta questão sobre os ideogramas fonéticos porque há quem diga que esta interpretação de que muitos dos ideogramas chineses seriam uma segunda narrativa do livro de Gênesis só funciona porque, na verdade, a mesma estaria se dando sobre ideogramas fonéticos e não ideogramas comuns. Dentro dessa teoria, por se tratarem de ideogramas fonéticos, somente haveria significado real em um de seus pictogramas, sendo a outra metade sempre pictogramas fonéticos que não são mais reconhecidos atualmente como tais, porque sua pronúncia teria mudado radicalmente com o passar dos séculos. Assim, a ideia de termos o relato do Gênesis em tais ideogramas seria furada, porque estaria se apropriando de radicais e pictogramas que nunca tiveram qualquer significado, com o único fim de enxergarmos o que quisermos sobre os mesmos. Um mero subjetivismo. Sobre tal acusação, existem 3 argumentações muito simples. Número 1. Uma vez que cada radical é originalmente um desenho que foi sendo simplificado com o passar do tempo, de modo a dinamizar sua escrita, a lógica ordena que tenhamos o entendimento
de que os pictogramas fonéticos vieram muito depois. Portanto, aqui vai uma resposta que pode matar toda esta celeuma logo de cara e permitir que avancemos neste estudo, ignorando completamente o hipotético fator fonético de cada ideograma. Independente de ser fonético ou não, o fato é que, no mínimo, ele teve uma origem fundamentada num significado específico. Jamais a combinação resultante no ideograma poderia ter sentido se primeiro tivesse vindo sua versão fonética. E uma vez que o significado das palavras escritas veio antes de sua pronúncia escrita, naturalmente sua interpretação precisa partir das memórias mais antigas daqueles que as inventaram. Neste ponto é que entra um debate proposto nesta série de vídeos. Qual é a memória mais antiga do povo chinês? É sobre essa pergunta que reside este trabalho, expor que a memória mais antiga do povo chinês provém de Gênesis e explicar onde é baseada tal afirmação. Número 2. Considerar que toda a farta quantidade de ideogramas relacionados ao Gênesis não passa de uma interpretação forçada, feita sobre radicais fonéticos, é o mesmo do que dizer que, por pura coincidência, cada um deles se assemelha ao relato bíblico. Ora, para se trabalhar essa possibilidade envolvendo o acaso, no mínimo, 4 fatores devem ser considerados. 1. A coincidência sobre cada radical presente em cada ideograma. 2. A coincidência presente sobre a interação entre os radicais que vieram integrar cada ideograma. 3. A coincidência em cima do fato de que, quando determinada palavra possui mais de um ideograma para seu significado, ambos remetem ao livro de Gênesis. 4. A coincidência de que tais ideogramas nunca apontam para nenhuma outra passagem da Bíblia que não sejam os 11 primeiros capítulos de Gênesis, já que se fosse um caso de forçação de barra para encaixar uma ligação entre a Bíblia e a escrita chinesa, a lógica seria que a pessoa responsável por isso o fizesse com todos os 66 livros, e não somente com aproximadamente 1/5 de apenas um deles. Considerando apenas as 4 variáveis citadas, sendo que haveriam ainda outras, podemos concluir que a probabilidade disso ocorrer seria igual à probabilidade de um exemplar da Enciclopédia Britânica surgir após a explosão de uma tipografia. Um outro argumento que pode ser utilizado para atacar este estudo, e que já chega a ser um clichê da parte dos detratores da Bíblia, uma vez que raramente conseguem elaborar um leque decente de abordagens, vem a ser a velha acusação de que tais ideogramas seriam relativamente recentes em nossa história e que teriam surgido na China com a influência de missionários católicos ou mesmo protestantes. Tal argumentação é ainda mais simples de se anular do que a dos radicais fonéticos por 2 razões bem claras. Número 1. Na estela nestoriana, construída em Xianfu no ano de 781 d.C., encontra-se o mais antigo registro da presença cristã na China. Nela, podemos acompanhar o relato da visita à corte Tang de cristãos vindos da Síria que presentearam o imperador com um exemplar das Escrituras. De fato, a visita surtiu efeito, levando o imperador a mandar que traduzissem a Bíblia e, mais tarde, levando também muitos chineses ao catolicismo. Contudo, notoriamente, os católicos foram fortemente caçados e, antes do século X, praticamente já não havia mais pessoas ligadas à Bíblia na China. Agora, atente para o detalhe. O imperador que foi presenteado era Taizong, cujo reinado durou de 626 a 649. Número 2. Em 1908, o arqueólogo britânico Sir Orenstein comprou uma coleção de manuscritos bíblicos antigos que haviam sido descobertos numa caverna a oeste de Xianfu, sendo um dos manuscritos não só a porção dos evangelhos mais antiga já encontrada na China, datada de 641 d.C., como também a mais antiga de todo o mundo na época. Com base nos dados atrás, fica nítido que o conhecimento dos chineses sobre o livro de Gênesis não pode ter sido produto da influência ocidental em sua cultura, uma vez que seu primeiro contato com uma Bíblia se deu no século VII da era cristã,
ao passo que seu idioma surgiu no mínimo em 2000 antes de Cristo. Agora, vejamos um pouco sobre a maneira como os antigos chineses enxergavam o estado original do homem. O ideograma da palavra primeiro, de modo extremamente empolgante, é composto pelos pictogramas vivo mais pó mais homem, ou seja, homem vivo de pó. Nada mais natural, já que o primeiro homem do planeta foi criado diretamente do pó da Terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Ainda mais instigante é o ideograma para fogo, que é formado pelo caractere de homem mais o caractere para chamas. Ora, por que os antigos chineses retratariam a palavra fogo com o desenho de um homem em meio a chamas? Seria uma referência à cor de pele que Adão e Eva tinham? Aliás, como os ruivos são até hoje conhecidos mesmo, hein? Cabelos cor de fogo. Portanto, ao darem nome a este elemento da natureza, novamente os antigos chineses parecem ter recorrido à sua referência mais antiga para a cor vermelha. Falando em cor vermelha, não é interessante como o ideograma para vermelho é o mesmo também para nu e despido? Exatamente o que você ouviu. As palavras nu, despido e vermelho possuem a mesma escrita em chinês. Ora, que conexão poderia existir entre essas três palavras que não fosse precisamente a cor de pele dos primeiros humanos a terem sua nudez exposta? O ideograma em questão é composto por pó mais homem mais chamas. Por sinal, existe uma forma ainda mais primitiva de se grafar especificamente a palavra nu em chinês, onde a mesma é escrita com a junção de dois caracteres de pessoa mais fogo, ou seja, duas pessoas vermelhas e nuas sobre um determinado terreno. Interessante. Eu tenho dito o seguinte... Mas doutor... Sim. Não. Sério mesmo? Sério. Eu tenho dito que toda ciência devidamente estabelecida e toda a Bíblia corretamente interpretada nunca entrarão em contradição. Foi o que eu disse na verdade do programa. Bem, como é que o senhor explica então as diferentes etnias humanas, né? Quando eu era criança a gente chamava de raça, mas aí depois me disseram que tem que usar a palavra etnia. Os negros, os asiáticos, né? E os europeus são muito diferentes uns dos outros. Como é que se a gente vem da mesma mãe, de onde vieram essas diferenças? Existem vários estudos que têm mostrado que a quantidade de material genético guardado nos nossos DNAs, ela é muito grande. Nem tudo está presente na pessoa. Tem muitas coisas que estão lá e que necessariamente, vamos dizer assim, não foram ativadas, mas estão presentes. E a capacidade de variação do primeiro casal, obviamente, foi muito maior do que a capacidade de variação que eu e você temos hoje. Porque nós chamamos isso também de reserva genética. A reserva genética ela é encontrada nas formas de vida, seres humanos, nos animais, nas plantas, ou seja, todos os seres vivos, eles possuem em si mesmos uma capacidade de variação. Só que o que nós temos descoberto, a capacidade de variação ela é limitada. Os evolucionistas dizem que ela é ilimitada. Daí a ideia de uma evolução. O que nós temos visto nas plantas, nos animais, até mesmo no próprio ser humano, que ela é limitada. Então os seres humanos têm essa capacidade de variação. Mas quando nós pegamos, por exemplo, a cor da pele, vamos pegar essa que é uma parte mais fácil. Então umas coisas muito interessantes, eu queria só mostrar, eu creio que vai ser de interesse para os nossos espectadores. Esse ano, agora no mês de julho, uma família, como espero que o pessoal possa mostrar ali para vocês, é uma família, olha a filha deles. É loira, não é albina, ela é loira, tá? É Namati Yegeboro. Ela é loira, nasceu loirinha. Agora, os pais são negros. Mas não trocaram ela no hospital, não? Não, o DNA dela é dos pais.
Ou seja, do pai também? Do pai e da mãe. Isso implica que, embora sendo negros, eles ainda tinham ação genética suficiente para produzir um filho literalmente loiro. E negros mesmo, né? Esse é um outro exemplo. Essa é outra causa do caso. Outro caso, ela teve gêmeos. As duas crianças são gêmeas. Um puxou o pai, outra a mãe. Exato. Agora, como que podemos explicar todas essas coisas? É aquilo que a gente chama de informação genética. A informação genética, nós pegamos um pouco do pai e um pouco da mãe. E daí o filho nada mais é do que essa junção de pai e mãe. Agora, fascinante quando nós estudamos isso, a cor negra ela é representada pelas letras emão, emão. A cor branca é representada pela letra eminho, eminho. M minúsculo, M minúsculo. Então, só para a gente imaginar um pouco. Imagina Adão e Eva se fossem negros. Então, Adão seria M maiúsculo, representante da cor dele. Eva seria M maiúsculo, representante da cor dela, que seriam negros. Só que os filhos vão pegar uma mãe e uma letra do pai. A lei de Mendel. Correto. Como tudo é M maiúsculo, todos os descendentes seriam negros. E se Adão e Eva fossem brancos? Daí você tem eminho, eminho de Adão, M minúsculo, e Eva, M minúsculo. Então, todos os descendentes, um de Adão e um de Eva, M minúsculo, todos os descendentes seriam brancos. Mas, e se Adão e Eva fossem M maiúsculo, M minúsculo? Os seus descendentes poderiam ser M minúsculo, que seriam os brancos, ou M maiúsculo, que seriam os negros. O fascinante é que quando nós olhamos toda essa grande quantidade e essa variedade toda, deixa eu colocar aqui, que é uma variedade fascinante de cor de pele, todas essas cores vêm de um casal que teria que ter sido emão, eminho. Agora, a cor emão, eminho significa do solo ou da cor do solo. É a cor do solo que nós temos. O significado de Adão é esse, do solo ou da cor do solo. E essa cor emão, eminho é aquele bronze avermelhado que todo mundo gosta de pegar na praia. Exatamente. A palavra Adão em hebraico significa, algumas versões até trazem homem vermelho, né? Correto. É aquele avermelhado bonito. Então, mais uma vez, a proposta bíblica da nossa origem não é incompatível com aquilo que a ciência tem descoberto. Pelo contrário, perfeitamente compatível. Se o primeiro casal eles tivessem sido negros ou brancos, nós teríamos um problema com a genética de hoje. Perfeito, excelente, muito bom. Diga-se de passagem, o mesmo se dá com o ideograma para a luz, no qual vemos raios envolvendo um homem. Entretanto, não é um homem qualquer, e sim o primeiro homem, uma vez que temos os pictogramas de raios, mais primeiro, mais homem. E sobre o que exatamente o ideograma de luz está falando ao ser simbolizado pelo primeiro homem envolto de raios? E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis, capítulo 2, versículo 25. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Gênesis, capítulo 3, versículos 7 a 11. Vemos nas passagens mencionadas que, embora tivessem sido criados nus, Adão e Eva, por algum motivo, só perceberam estarem despidos ao comerem do fruto proibido. Sendo assim, como essas duas passagens se equacionam? Tradicionalmente, há quem diga que eles sempre andaram completamente nus, mas que só passaram a dar atenção à sexualidade um do outro ao comerem do fruto, porque naquele momento o pecado entrara no mundo. Ora, nada pode ser mais equivocado, uma vez que tal argumento coloca o sexo como uma consequência da maldição adquirida por eles, quando na realidade o sexo em si nunca foi visto por Deus como pecado,
e sim as muitas formas erradas de praticá-lo. Assim como beber água é uma necessidade orgânica e beber água alcoolizada é uma distorção do mesmo ato, o mesmo se dá com o sexo, que já era parte da vida humana antes da entrada do pecado no mundo. Na verdade, já era parte do homem desde sua criação. E Deus abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. E agora, se Adão e Eva, ao perceberem sua nudez, não estavam descobrindo o sexo, o que pode ter acontecido? Sabemos que não se trata de um caso onde eles estivessem vestidos e suas roupas subitamente tivessem desaparecido, pois os textos claramente falam que antes da queda eles estavam nus sem sentirem vergonha, ou seja, que ao mesmo tempo em que estavam pelados, não havia de sua parte pudor algum. Não pode ter sido uma crise de vergonha em decorrência do surgimento do pecado, já que o pecado atrai depravação e não pudor. Assim, apesar de estarmos diante de uma aparente contradição, creio que algumas passagens tragam luz, literalmente, sobre esta questão. O Salmo 104 mostra que Deus se veste de luz como se fosse um vestido, e que a tal luz venha a ser um sinal de sua glória e majestade. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina. Salmos, capítulo 104, versículos 1 e 2. Um outro tema que é fonte de muita especulação por parte dos estudiosos é sobre o que exatamente Deus quis dizer em Gênesis 1:26 ao declarar que criaria o homem à sua imagem e semelhança. Uns dizem que seria o fato do homem ser o único ser vivo racional. Outros alegam ser porque, assim como Deus é formado por uma trindade, o homem também possui três formas: corpo, alma e espírito. Creio que o simples fato de existir uma grande discussão em torno disso já responde parte do problema. Ora, se especulamos tanto em que seria tal imagem e semelhança, é porque não existe nada no homem que, verdadeiramente, possa ser visto e imediatamente identificado como sendo um sinal inegável da natureza divina. Todavia, e se um dia tivéssemos tido esse sinal? Em 1 Coríntios 11:7, Paulo afirma: o homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 7. Agora, vamos dar uma lida no mesmo versículo, porém na LTT, que é a única tradução literal existente para o português. Então eu pergunto, como Paulo poderia alegar que o homem é a imagem físico-corporal e a glória de Deus, sendo que somos seres carnais e pecadores? É simples, ele se referiu à essência original do homem, a sua real natureza, que foi abolida assim que Adão e Eva comeram do fruto proibido. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta,
porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 52. Neste texto, podemos observar algumas coisas bem interessantes que dão a entender que os corpos glorificados que os crentes receberão na volta de Cristo são exatamente o corpo que Deus projetou originalmente para o homem no Éden. Ele inicia dizendo que a carne e o sangue não podem herdar o reino do céu. Assim, entendo que em seu estado original, o homem não tinha sangue, e embora tivesse um corpo, o mesmo também não poderia ser de carne, uma vez que a função do sangue é justamente dar vida à carne. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Levítico, capítulo 17, versículo 11. Ora, se antes da queda o homem vivia plenamente o reino de Deus, logo seu corpo não poderia ser carnal. Sabemos que era um corpo físico, pois se alimentava, interagia com a natureza, fazia sexo e reproduzia. Todavia, era feito de outra matéria. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis capítulo 3, versículos 16 e 17. As sentenças declaradas a Adão e Eva por sua rebeldia mostram que definitivamente seus corpos não eram comuns antes da queda. Provavelmente tinham o mesmo corpo humano de hoje, do contrário não haveria costela alguma para Deus retirar ao criar a mulher, porém numa versão mais, digamos, sofisticada e sobrenatural. Ao que tudo indica, ela praticamente não sentia dor ao dar à luz, ao passo que o homem passou a sofrer para conseguir o seu sustento. No capítulo 1 de Apocalipse, vemos que o corpo do Senhor é reluzente, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Apocalipse capítulo 1, versículos 15 e 16. É interessante que, ao permanecer 40 dias e 40 noites na presença do próprio Deus, escrevendo as tábuas da aliança, Moisés ficou com o rosto resplandecente, como se o contato direto com Deus tivesse aflorado nele um resquício da natureza humana original. Tanto que, coincidência ou não, durante todo o tempo em que esteve junto a Deus, em momento algum ele sentiu fome ou sede. 2 necessidades orgânicas que Adão e Eva, antes da queda, certamente não sentiam, já que o ato de alimentar-se no Éden certamente se dava apenas por mero prazer, e não para evitar a morte. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso, temeram chegar-se a ele. Êxodo, capítulo 34, versículos 28 a 30. Está explicado, desse modo, o que levou os pais da China a simbolizarem luz como o primeiro homem rodeado de raios. Isso esclarece também aquela aparente contradição sobre a qual falei há pouco. De fato, Adão e Eva sempre estiveram nus, mas também sempre estiveram vestidos, porém não por roupas, e sim pela luz da glória divina. Ao pecarem,
a luz automaticamente se apagou. Neste ponto, vemos que não é à toa que sentimos necessidade de nos vestirmos. O pudor quanto ao nu, inconscientemente, vem de uma lembrança carregada em nosso DNA até os dias de hoje. A vergonha que Adão e Eva sentiram ao terem suas luzes apagadas. Entretanto, eles não sentiram vergonha por seus órgãos sexuais, uma vez que conheciam muito bem um ao outro, bem como eram conhecidos por seu Criador. E sim, porque o apagar de suas luzes significava que haviam perdido sua glória. É daí que vem a vergonha da nudez, e também é por isso que ela, até hoje, por mais que o mundo esteja pervertido, ainda é vista como um tabu. Por mais que o homem moderno não saiba explicar porque o nu público é um sinal de indecência e imoralidade, a origem de tal conduta reside justamente no fato de que isso aponta para uma experiência ancestral que foi tão traumática à nossa natureza que até hoje sabemos que ficar pelado publicamente é algo anormal. Ao apagarem, Adão e Eva foram imediatamente encarados por todos os anjos e principalmente pelo Criador como seres malditos. Por isso, seguimos sem saber verbalizar com precisão o motivo de algo que aparentemente deveria ser tão natural nos escandalizar e chocar sempre que exibido. Toda a geração caída da qual fazemos parte nasceu com base num trauma genético que atinge cada ser humano em tudo aquilo que ele é. E no caso da maneira como encaramos a nudez, não poderia ser diferente. Embora não possamos nos lembrar do que aconteceu pela simples razão de não termos presenciado, nosso código genético nos lembra. Aliás, você já se perguntou por que, no inconsciente coletivo, luz é sempre um sinônimo do bem, sempre um sinônimo de salvação? Voltando aos ideogramas, acho interessante, após as informações anteriores, darmos uma olhada na palavra glória. Ela é representada por 2 fogos cobrindo uma árvore, traduzindo, 2 pessoas vermelhas despidas que de alguma forma cobriam uma árvore. Ora, sendo Adão e Eva luminosos, naturalmente a luz emanada pelo casal cobria qualquer árvore da qual eles se aproximassem. E em se tratando de um ideograma para a glória, a árvore em questão só pode ser a árvore da vida. Não há como não se arrepiar vendo que, ao pensar em um símbolo primitivo para a palavra glória, que pudesse ser entendido por qualquer habitante do mundo em sua época, os chineses escolheram justamente uma cena que retrata a vida no planeta em seu estado original. Como os chineses poderiam saber sobre tantas minúcias da criação? O sistema de escrita desenvolvido por eles bate não somente com a Bíblia Sagrada, mas também com uma cultura que jamais poderia se imaginar ter algo em comum com a cultura chinesa, que é a judaica. Poucas pessoas sabem, mas, coincidência ou não, no hebraico, além de corresponder a cada número, cada letra também foi desenvolvida como um símbolo. Isso mesmo que você ouviu. Cada letra hebraica, além de ser um número, é também um pictograma. Vamos a um exemplo que tem tudo a ver com o que estamos estudando. A única diferença entre as palavras hebraicas para luz e pele é uma única letrinha, como ocorre, por exemplo, com as palavras bolo e bola em português. Luz tem Aleph, enquanto que pele tem Ain. A não ser por essas 2 letras, pele e luz são escritas exatamente iguais uma à outra. Seria pela razão de ambas partirem de uma mesma etimologia? Numericamente, Aleph é 1 e Ain é 70. A diferença entre ambos, portanto, é 69. E sabe qual é a letra que corresponde a 69 no alfabeto hebraico? Na realidade, são 2 letras, Samek e Tet. Samek significa apoio e Tet significa serpente. Quando unidas, ambas formam a frase apoio à serpente. Não é interessante como as 2 letras, que numericamente encontram-se entre as letras que diferenciam as palavras luz e pele, formam a frase apoio à serpente?
Repetindo, luz tem a letra Aleph, que é igual a 1. Pele tem a letra Ain, que é igual a 70. Entre ambas, existe uma diferença de 69, que é representado pelas letras Samek e Tet. Ou seja, entre luz e pele, existe a frase apoio à serpente. Em outras palavras, ao lançarmos num gráfico a relação entre as palavras e letras mencionadas, podemos observar nitidamente que a língua hebraica indica ter havido uma transição da luz que recobria o corpo humano para a pele humana, tendo entre os dois extremos o apoio à serpente, que foi o pecado do casal original. E então, estamos mesmo constatando aqui que o judaísmo e a civilização chinesa possuem não somente sistemas linguísticos muito próximos, como também as mesmas referências etimológicas por trás de seus ideogramas? Qual a probabilidade que existe de duas culturas que jamais haviam se cruzado, no momento em que criaram seus idiomas, imprimirem em seus caracteres que a pele humana já foi feita de luz um dia? Ainda acha que não passa de acaso a conjectura vista nos pictogramas hebraicos? Que tal darmos uma olhada então em alguns escritos rabínicos a respeito disso? Midrash Rabbah Bereshit 22:12. E Adonai fez para Adão e sua esposa revestimentos de pele e os vestiu. Na Torá, Rabi Meir achou escrito: vestes de luz. Refere-se ao vestuário de Adão, que eram como uma chama, radiante de luzes, larga na base e estreita no topo. Isaac, o velho, disse: elas eram tão suaves quanto uma cartilagem, e tão bonitas quanto uma joia. Sonsino Zohar, Bereshit, seção 1, página 36b. E os olhos de ambos foram abertos. R.I.A. diz: seus olhos se abriram para o mal do mundo, que não tinham conhecido até então. Então, eles souberam que estavam luz, já que tinham perdido o brilho celestial que tinham antigamente os revestido, e do qual foram agora alienar. E eles costuraram folhas de figueira. Eles se esforçaram para cobrir-se com as imagens ilusórias a partir da árvore de que eles haviam comido, isto é, as chamadas folhas da árvore, e fizeram cintas para si. Rabi Yosef disse: quando eles obtiveram conhecimento deste mundo e se apegaram a ele, eles observaram que ele, esta dimensão, era governado por essas folhas da árvore, ilusão, falso. Eles, portanto, procuram nele um reduto neste mundo, e por isso fizeram-se familiarizar com todos os tipos de artes ilusórias, a fim de se cingir com as ferramentas dessas folhas da árvore, com o propósito de autoproteção. Disse Rabi Judá: desta forma, os três vieram para o julgamento e foram considerados culpados, e o mundo terrestre foi amaldiçoado e desalojado de sua antiga propriedade e dimensão por causa da contaminação da serpente, até que Israel estivesse em pé diante do Monte Sinai. Depois, Deus vestiu Adão e Eva em roupas calmantes para a pele, como está escrito: ele os revestiu de túnicas de peles. No início, eles tinham revestimentos de luz, nem mesmo adquiridos pelo mais alto dos altos anjos celestiais, que costumavam vir para apreciar essa luz. Por isso está escrito: pois tu fizeste dele mais pouco menor que os anjos, e coroas de glória e de honra. Salmos 7:6. Agora, depois de seus pecados, tinham apenas revestimentos de pele, bom para o corpo, mas não para a alma. Sonsino Zohar, Shemot, seção 2, página 229b. Observe que a alma do ser humano não ascende ao mundo vindouro a menos que ela primeiro seja digna de ser vestida com as vestes sublimes celestiais. Da mesma forma, a alma não desce a este mundo até que seja vestida com as roupas corpo deste mundo, dimensão. Da mesma forma, os anjos celestiais santos, de quem está escrito: que fazes os teus anjos ventos e teus servidores em chamas de fogo, Salmo
104:4, quando eles têm que executar uma mensagem neste mundo, eles não descem até que eles se vistam com as roupas corpo deste mundo, dimensão. A roupagem corpo tem que, portanto, sempre estar em harmonia com o local dimensão visitado. E da alma, como já dissemos, só pode subir, voltar ao Éden, quando revestida das antigas vestes. Não poderia encerrar este vídeo sem lembrar de uma crença característica da cultura chinesa que curiosamente se encontra em todo o mundo asiático, a de que carregamos uma aura energética pela qual somos capazes de realizar inúmeras proezas. Particularmente, não acredito nisso e acho que as proezas operadas pelos praticantes de artes marciais ou reiki não passam de manifestações demoníacas disfarçadas que enganam até mesmo seus praticantes. Satanás é assim. Por mais que algo não passe de folclore, se existe alguém depositando sua fé ali, lá estará ele para tornar a experiência o mais real e impactante possível. Serious magicians spell magic the old English way with a K on the end, M-I-G-M-A-G-I-C-K, to distinguish it from stage magic, prestidigitation, pulling rabbits on hats. Okay, thanks. So a lot of people believe that the power of witchcraft is imaginary. What do you say about that? Well, in a sense, they're right. Witchcraft as power, as they're thinking of it, is imaginary. But instead of the witches believe magic comes within them. Whether it comes from being in one with the earth and in one with the sky, and this kind of pantheistic thing where, kind of like the Force in Star Wars, But actually, there is a real power in witchcraft, but the power comes from the demonic realm. If you say, if you give yourself over to these gods, these ancient gods, and say, I'm going to serve you, what they don't realize is that behind those gods are a mask. And behind those masks is the demonic, and ultimately Satan himself. And so when you do something magical, and I did many things that were apparently, at least the very vast coincidences at least, if not downright miraculous at most, and they were done by the power of demons. Okay, and how do you know that? Because a lot of people who maybe are into witchcraft are going to say, well, that's not true. Well, let me give you an illustration. A friend of mine, colleague in the ministry, was on a radio show, and he was talking about this very subject. And a witch high priest called up and challenged him with the very question you asked. He said, well, I don't believe my powers come from demons. I believe my powers come from the sky god and the mother goddess. And my friend said, okay, here's what I'm going to do. I'm going to pray right now in the name of Yeshua, Jesus Christ, that all the demons in you that give you the power to do these things will be bound for 1 week until you come to your senses. And he prayed that prayer right over the air, and the guy just got mad and hung up. 2 or 3 days later, the guy called the show. He wasn't even on, but my friend wasn't even there. And the guy was frantic because he had nowhere else to call. And he says, I don't have my occult power anymore. It's been gone from the very day you prayed that prayer. Or the other fellow did. Oh. And he said, I want to, because he was into power. And he said, obviously, your God has more power than my God. And I want that power. And that's not the best reason to become a Christian. But, it was a start. And the guy ended up getting saved. He was one of the most prominent witch high priests in the greater Seattle area. Wow, great story. That kind of illustrates the point. And I could tell you several other stories of a similar nature. Okay, tell us one more. Well, okay, this is on a slightly different tack, but I'm sure many people know about the almost supernatural powers that supposedly are possessed by high-level kung fu masters. That they can punch at a wall, not even touching it, have the wall collapse, or make people fall down just by giving their ki type shout at the person or whatever. But one time, another colleague of mine, who's a minister in Wyoming, his meeting was disrupted by this local guy who was this really high-level, Shaolin master. And he came in and he challenged the guy right there on the spot and wanted to fight him. He says, you claim you worship this great mighty God. Well, take me on. So the guy just prayed in the name of Yeshua, and he said, you will not be able to move until I allow you to by the power of the blood of Yeshua.
and the guy fell flat on his face before the altar, just spreading. It was like the gravity around it had become like the gravity of Jupiter. And the guy was just pinned to the floor like there was a magnet there. And he laid there for like 10 minutes. Wow. And he finally started pleading with the guy to let him up. You know, the guy was a nice guy. He asked the Lord to let him up, and he was fine. And then he repented and went to the altar and got saved. So, you know, again, that shows that what a lot of people think is power that comes from within or power that comes from the universe is actually occult power. Okay, great, thank you. Tudo para que, desse modo, a pessoa permaneça sob a fascinação de um engano que jamais a permita ter um envolvimento puro com o Evangelho de Cristo. No entanto, quando rastreamos da onde vem tal crença, podemos concluir que só pode ser da informação que os chineses primitivos tinham acerca da natureza humana em seu estado edênico. Nada mais lógico, já que a civilização chinesa é a mãe de todos os povos asiáticos. Sendo assim, ao vermos esta crença presente em todas as artes marciais asiáticas e medicinas orientais existentes, sabemos que o núcleo de dispersão cultural só pode ser chinês. Eles chamam essa energia de Qi. Os antigos alquimistas chineses, inclusive, ensinavam que o Qi, também conhecido como Qi, é a energia primordial que dá origem à matéria. É a energia quântica que sustenta a matéria, o sopro do céu. Existem vários tipos de Qi, dentre eles um que eles chamam de Qi celestial. Embora a prática do Qi atualmente seja um sistema bem complexo e repleto de variantes que o afastam completamente de qualquer semelhança com a glória divina que envolvia Adão e Eva, sua origem vem de um conhecimento legítimo. Da mesma forma que a narrativa do dilúvio encontra ecos bem distorcidos em centenas de diferentes culturas pelo mundo, porém mantendo sempre o núcleo da história, o mesmo ocorre com a memória asiática sobre a energia luminosa que Adão emanava. Funciona basicamente como a brincadeira do telefone sem fio, na qual uma pessoa conta determinada história em segredo para outra, essa outra repassa secretamente a outro sujeito, o outro sujeito transmite a mesma história a outro e assim por diante. Então, após todos os envolvidos na brincadeira terem repassado a narrativa que escutaram confidencialmente adiante, a brincadeira finaliza ao compararem a história contada pela primeira pessoa com a história ouvida pela última. Embora a narrativa seja a mesma, inevitavelmente ela sofre alterações até chegar ao último ouvinte. Porém, por mais que tenha mudado, certos pontos centrais da história permanecem, pois por mais que os transmissores esqueçam de certos detalhes ou façam confusão com alguns trechos, algum resquício da narrativa original permanece. Na brincadeira do telefone sem fio, quanto mais pessoas, maior é a probabilidade da narrativa sofrer alterações, motivo pelo qual o Qi no qual os asiáticos de hoje acreditam é uma verdadeira aberração quando posto ao lado do que foi a energia que um dia acompanhou o ser humano. Afinal de contas, estamos falando de mais de 4.000 anos de civilização ininterrupta na China. Coincidência ou não, a arte marcial mais antiga existente, o Sui Chao, que foi o precursor do Kung Fu e era praticado no início da civilização chinesa, curiosamente consistia apenas em treinamento físico e técnicas de defesa pessoal. Zero misticismo. Nada por acaso. O Qigong, que é a crença e prática do Qi, só entra nas artes marciais e cultura chinesa graças ao surgimento da primeira religião pagã daquele povo, que foi o taoísmo, por volta do século VI a.C. Foi o sistema filosófico iniciado no taoísmo e expandido com o confucionismo e o budismo que transformou toda a cultura chinesa no que é hoje, incluindo o Qigong. Diga-se de passagem, não é interessante como que em todo desenho asiático, os personagens que manifestam superpoderes possuem quase sempre uma aura de luz em torno de si? Atualmente existem 3 mercados de quadrinhos e animação orientais: o chinês, o coreano e o japonês. Na maioria deles, os heróis, ao manifestarem seus poderes, são rodeados de energia luminosa. Falta de criatividade sabemos não ser, pois o mercado de animes e mangás
como são conhecidos os desenhos e quadrinhos japoneses, é uma mina de ouro no Japão que fatura rios de dinheiro cada vez mais em todo o planeta. Tratam-se de centenas de mangás e animes lançados anualmente de diversos segmentos e faixas etárias distintos. Portanto, alegar que se trate de um mercado sem criatividade é ser desonesto intelectualmente. Essa ocorrência constante de personagens superpoderosos revestidos de luz está gravada na memória coletiva inconsciente do asiático porque durante séculos os seus antepassados transmitiram o conhecimento do Eden às suas gerações. De alguma maneira que nem mesmo tem ciência, eles sabem que um ser humano superpoderoso precisa ser envolto de luzes, pois na única vez em que o homem foi perfeito, seu corpo era luminoso. Ao projetarem seus seres superpoderosos, sem terem a noção exata do que fazem, os asiáticos trabalham tendo como meta o homem perfeito do Éden, razão pela qual a aura luminosa é constante em seus animes. Espero que este vídeo tenha ajudado a florescer ou solidificar a fé de quem, porventura, o tenha acompanhado até aqui. Não perca as próximas partes desta série, pois garanto que trarão informações tão arrebatadoras quanto as que foram vistas aqui. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Mateus, capítulo 17, versículo 2. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Mateus capítulo 17, versículo 5. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Lucas capítulo 9, versículos 29 a 31.